E aí eu aproveito para puxar o assunto de que a gente teve uma pesquisa Quest publicada agora, né, com a aprovação do governo caindo para 47% e reprovação subindo para 49%, né? É a primeira vez, acho, nesse governo em que a reprovação é maior que a aprovação. Muito tem a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso. A capacidade, a incapacidade do Lula e do Planalto de conseguir olhar principalmente para essa periferia urbana. Porque o núcleo do problema deles é esse eleitor, que é tradicionalmente um eleitor de esquerda, tá? Se entende como bolsonarista. Diga. Eu acho que isso complementa o que eu estava dizendo antes também, que você também estava dizendo, você também chamou a atenção. Que era o seguinte, a partir do momento que se fica preso nessas análises, dessas categorias, ou você começa a usar de forma radical a ideia de identidade para se opor, sei lá, ao homem, para se opor ao branco, se opor ao, sei lá, ao cristão, essas coisas todas, tem uma fatia larga do eleitorado que fica órfã desse discurso, entendeu? É isso. Aí o sujeito que é branco, que é trabalhador, que é pobre, isso é uma coisa que tem também que perguntaram, que é interessante falar. A gente começou a parar de falar de operário e começou a falar de trabalhador, que é uma coisa mais genérica. Tá? E aí esse pessoal foi para onde? Esse pessoal começa a não se ver mais identificado com o próprio partido de esquerda, de alguma maneira. E aí, né, porque você começa a ter o ataque, você tem uma ideia na esquerda que é natural, que tem uma origem até iluminista, que é uma ideia de que a religião, na verdade, ela é o contrário de ciência. Então, na verdade, você ser religioso ainda é uma espécie de resquício de um passado de obscurantismo, uma coisa do gênero. Aí você começou a ter um enorme pedaço do eleitorado que começou a se sentir abandonado e foi capturado por essa agenda de direita, né? Tem um comentário aqui do Matheus Henrique. Me permita, Matheus, porque eu acho que é importante esse troço, porque... Vamos lá. Até porque, Pedro, na década de 90, seu Deus, Fukuyama, declarou o fim da história. A esquerda entrou nessa e parou de se preocupar com problemas financeiros e se preocupou com problemas políticos. Primeiro, não é meu Deus. É um cara que eu gosto de ler. Dois, foi nos anos 80 e não nos anos 90 que o Fukuyama escreveu o paper dele sobre o fim da história. Mas sim, os anos 90, o livro dele, O Fim da História, O Último Homem, foi um livro de bastante sucesso, muito comentado, tudo mais. Mas sabe aqueles livros que são muito comentados e muito pouco lidos? Porque quem tivesse lido teria lido essencialmente o que eu falei aqui. Que o que o Fukuyama dizia... O Fukuyama é um hegeliano. Tá? O Hegel é o filósofo. A gente chama o Hegel de filósofo? É um filósofo. Ele é o filósofo, ele e Platão. Uau! É o filósofo, as ideias pelas ideias, as ideias valem por si, as ideias podem ser analisadas sem contexto, sem história, sem não sei o quê. A marcha da história pode ser medida pela marcha da filosofia. O Hegel é o filósofo alemão no século XIX que... final do século XVIII, início do século XIX, né? Que traz essa ideia de que existe uma marcha da história, estamos indo num caminho, numa direção, e lá no fim nós vamos chegar a um sistema político que é o melhor sistema político possível. Karl Marx é um hegeliano. O Marx olha, se baseando em Hegel, o Marx olha para a Revolução Liberal, para as revoluções liberais ali do final do século XVIII e início do século XIX, e fala, opa, estamos na penúltima revolução, e ali na frente tem a revolução do proletariado, e vamos chegar ao sistema político que é o melhor possível. Não é o melhor, é o melhor que é possível para nós humanos. E o que o Fukuyama propõe com a ideia de o fim da história é o seguinte, olha, com o colapso da União Soviética e do sistema comunista, eu acho que nós já podemos afirmar que chegamos à conclusão de que o melhor sistema político possível é a democracia liberal. Eu não sei se é o melhor sistema político possível. Eu não consigo imaginar outro. Eu não estou afirmando que ali na frente a gente não vai chegar a um novo tipo de consenso que seja melhor do que a democracia liberal. Eu sou incapaz de
imaginar um sistema melhor do que a democracia liberal, com todos os seus problemas, mas eu acho que ela tem um equilíbrio bom o suficiente entre uma promessa de uma vida boa o suficiente para uma parte das pessoas e que é factível de conseguir sem a gente implantar uma ditadura. Ela tem um equilíbrio entre qualidade de vida e liberdade em atender os anseios humanos e tratar todo mundo com dignidade. Eu acho que democracia liberal é o que é possível. Agora, o que o Fukuyama também dizia era o seguinte: só porque nós chegamos à conclusão de que o melhor que podemos ter é a democracia liberal, não quer dizer que a democracia liberal esteja dada e que vai ser uma constante. A gente pode regredir, principalmente se a gente voltar para um tipo de política que novamente volte a dividir as pessoas por grupos, por tribos ou por identidades. Se a gente abre mão da ideia universal, do universalismo liberal, que é esse conceito de que todos somos iguais perante a lei e nossos direitos, e passamos a olhar para as pessoas e organizar a sociedade por identidades que vão disputar em função das suas... de o quanto são oprimidas, ou o quanto... aí a gente volta para um mundo pré-iluminista. E eu acho, na boa, cara, que o Fukuyama acertou, infelizmente, muito mais do que eu desejava, porque a crise da democracia que está pintando é exatamente a que ele descreveu. É só que as pessoas leem o título do livro, acham que o título do livro encerra a coisa. O cara não é tão bobinho assim. Júlio Bahia escreve aqui também, diz, olha, o próprio Pedro entrevistou os pesquisadores da Quest e tentou enlaçar essa ideia de que foi a esquerda que quis emplacar o identitarismo. Eles responderam que foi originalmente a direita que elegeu como alvo as minorias identitárias que o Pedro insiste em atacar. Eu já entrevistei o Felipe Nunes algumas vezes. Eu não lembro de ele ter falado isso, eu não acho que ele pensa isso, e eu não sei exatamente o que você quer dizer. Veja, a política bolsonarista é identitária, no sentido de que organiza um grupo que acha que é oprimido no entorno de uma identidade. E a direita sempre, quando você entra para a política tribal, em que você divide os grupos, a direita vai se dar melhor, tá? Agora, quem começa a falar de política de identidade, identity politics, isso é antes dos anos 90, mas é principalmente a partir dos anos 90, é a esquerda. A direita saca a tática, incorpora e se dá muito melhor nessa tática de você é um grupo aí, o evangélico que está sendo oprimido por essa gente horrorosa de esquerda comunista, você que é o trabalhador que está sendo oprimido por essa gente que quer tirar os seus direitos e aquelas coisas que você merece para dar para as mulheres, para dar para os gays, para dar para os negros, para dar para não sei quem e tudo mais. É claro que a política de direita, essa política trumpista, bolsonarista, etc., é identitária, é baseada em identidade. Mas veja, quem inventou esse troço modernamente foi a esquerda. Modernamente. Os fascistas, nos anos 30, eram identitários, gente. Essa coisa de política baseada em identidade não é uma invenção do século XXI. Eu não acho que seja, eu duvido que o Felipe tenha falado isso. São coisas que reaparecem de tempos em tempos. Estou falando bobagem, professor? Não, o que eu penso é o seguinte, a ideia da identidade na política, ela sempre existiu. Porque você sempre teve identidade gregos contra os bárbaros.
Você sempre teve Atenas contra Esparta, Não, Roma contra os contra bárbaros, católicos. protestantes contra católicos. Essa sempre América do Norte contra a América Latina. Tudo isso são identidades. O ponto do Fukuyama é que pré-iluminismo a política era essencialmente baseada em identidade. Eu acho que no iluminismo também tem política de identidade, porque você tem quem é culto e quem não é, quem é alfabetizado e quem não é, quem é instruído e quem não é. Você sempre teve essa questão de identidade, mas assim, a palavra não existia. Você tinha uma segmentação de dizer quem podia mais ou podia menos, mas a palavra como categoria, ela não aparecia dessa forma, né? O que eu acho complicado hoje em dia não é a coisa da identidade em si. Acho que tem dois grandes erros aí. Primeiro, você achar que você realmente está espelhando o mundo, dividindo em identidades, e só essas identidades. São dois problemas diferentes, assim. Porque você tem identidade, assim, eu nasci na zona, eu tenho identidade da Zona Sul carioca, da Zona Sul, tem a A, tem a B, tem a identidade de ser flamenguista, tem a identidade de ser católico, a gente é cortado por um monte de outras identidades que também definem o voto, entendeu? Não são só essas identidades de três tipos, como é colocado ali. E segundo, que eu acho que é um problema de intensidade desse negócio, que eu converso isso muito com o Pedro também, que é o seguinte: a gente tem duas identidades primárias. Primeiro, nós temos uma identidade de seres humanos, que é a primeira identidade de todos, nós somos seres humanos. Tá? Então, assim, a gente tem que botar na cabeça que quem tem outras identidades também são seres humanos e que merecem respeito, dignidade, tudo isso. Isso é o ideal iluminista. Pois é. Você botar a humanidade de todos acima de qualquer outra identidade. Essa é a única identidade. Porque toda identidade tem uma anti-identidade. Né? A anti-identidade é quem não é. Aí quem é? Sei lá, vegetais, animais. Aí, entendeu? Essa é uma identidade que é geral. Gente, como dizia o Magri. Isso. Então você tem essa coisa primária que tem que ter nos unir. A gente só consegue viver democracia se tem alguma identidade superior que engloba todo mundo. Né? Então, eu acho que essa é a primeira de todas. E a segunda é a identidade nacional. Quando você abre a Constituição do Brasil, que rege a nossa vida política, a nossa vida cívica, estava lá, República Federativa do Brasil. Começa dizendo assim: são brasileiros, os filhos de casais nascidos no Brasil. Quem nasce no Brasil, quem nasceu fora do Brasil, apesar de ser de outro... Entendeu? Essas são identidades primárias, que antecedem todas as outras, entendeu? Para mim, o problema do que está sendo colocado aqui, que o Pedro e outros chamam de identitarismo, é uma modalidade radical de identidade política que esquece, me parece, que coloca em segundo plano essas outras identidades primárias, que é o fato de que todo mundo merece respeito. Não criar essa catalogação de identidade radical que foi inventada, digamos, modernamente, no século XX, pela extrema-direita. Que é essa coisa de Carl Schmitt, que está lá no livro, alguns de vocês já devem ter lido, chama-se O Conceito do Político. Ele diz que toda política é marcada por um antagonismo entre amigo e inimigo. E tudo é montado entre amigo e inimigo. Se você acreditar que tudo é assim, e tinha uma crítica enorme ao liberalismo lá dentro. Claro. Tá? Essa coisa de neutralização, dizer que a economia é separada da política, esse negócio de dizer que direito civil é separado da política, essa mania dos liberais de tentarem... Como é que ele chama? Neutralizar os antagonismos, entendeu? Então, essa crença do antagonismo permanente e necessário para a política é um negócio que é nocivo e deletério para a vida democrática. Então, eu acho que esses são os pontos que deveriam ser levantados sempre. Primeiro, nós somos seres humanos, nós somos partícipes e merecedores dessa dignidade toda. Todo mundo. Até quem é seu adversário. O seu adversário não pode ser seu inimigo. Em segundo lugar, no caso do Brasil, né, porque no caso da Bolívia, todo mundo é boliviano. Mas assim, no caso do Brasil, que nós somos todos brasileiros. A gente tem alguma coisa em comum, a gente tem que dar um destino para esse país, entendeu? Carlos Belo escreve aqui pra gente também, diz: o mal chamado identitarismo não é uma reação ao extremismo de direita? Também tem o Júlio Bahia dizendo: o Pedro menciona essa tribalização, mas defende o identitarismo dos homens pobres. E o Luiz Dantas também escreve pra gente dizendo: não há identitarismo na direita também? Eu queria só pegar o gancho dessa primeira pergunta aqui do Carlos Belo, porque eu tenho muito essa sensação de que muitas vezes há uma reação com medo de perda de direitos, né? Quando a gente vê o avanço da extrema-direita, o Milei, por exemplo, dizer que está estudando a retirada do feminicídio do Código Penal. Sumiu a matéria daqui também. Argentino, eu acho que é um desses sintomas. Assim, é claro que você vai instigar o identitarismo se você disser que você vai retirar o direito de uma minoria, ou que você vai deixar de
de punir esse tipo de crime, né? De tipificar esse tipo de crime. Eu, às vezes, Luísa, fico impressionado com a minha incapacidade de me expressar. Porque eu não defendo a identidade de homens pobres. Eu só estou observando o fato. Quando eu faço uma análise, eu não estou defendendo ou deixando de defender. Eu estou observando. Eu estou observando o fato de que a esquerda não consegue mais falar com homens pobres e devia começar a falar. E que a direita conseguiu transformar isso num grupo unido por uma determinada identidade e construir uma versão da história do que acontece no Brasil nesse momento extremamente convincente para essas pessoas. E essas pessoas representam tipo uns 20% do eleitorado. Posso fazer um comentário? Olha, identidade sempre existe, mas as identidades não são necessariamente políticas. E as identidades políticas também não são necessariamente conscientes do debate público. É claro que você sempre teve uma identidade masculina, ou cristã, ou qualquer coisa desse gênero, tá? Mas quem deu essa identidade à direita foi a esquerda. Tá? Isso aí é uma coisa que você pode ver de 15 anos para cá. Porque a partir do momento em que... Não foi que você erro, não. Essas coisas acontecem na política desde sempre. É o seguinte, quando você começa a dizer que é preciso criar uma política de ação afirmativa voltada para os grupos assim assado, você tem um momento em que aquilo é tolerado, porque a maioria, ou quem se pensa a maioria, não se sente ameaçado. Mas eles não estão politicamente organizados. Entendeu? Mas a partir de um certo momento... É muito interessante como é que quem organiza o campo da direita é a esquerda, com a linguagem da esquerda. E, quando o pessoal da direita, dessa direita radical, começa a achar que ele vai desaparecer com o tempo, se ele não se mobilizar, ele se organiza com os instrumentos, mimeticamente com os instrumentos da esquerda. Eles começam a falar em identidade, eles começam a dizer que eles são oprimidos. Que eles são uma maioria minorizada, começam a usar as mesmas expressões. Eles começam a falar que estão perseguindo, assim como dizem que a estão perseguindo os negros, as mulheres, os LGBT, eles estão perseguindo as minorias católicas, brancas, o homem, etc. Eles pegam... isso é uma coisa típica de conservador, tá? Assim, que você pega o exemplo dos outros. Você imita os outros ao contrário, como se fosse um espelho invertido, entendeu? Eles começam a dizer... Então, quem organizou a identidade toda da direita, mais uma vez, que não foi só agora, foi a esquerda. Tá? Ela deu uma identidade. Esse negócio é todo para dizer que, do ponto de vista histórico, ou cronológico, das terminologias, a coisa da identidade está no vocabulário político da esquerda primeiro. E aí a direita se sente ameaçada, ela passa a usar as mesmas categorias. Então, o que a gente tem, na verdade, são dois polos opostos que se percebem como identitários, falam essa linguagem identitária, e um ameaça o outro, e os dois se retroalimentam. Porque, digamos assim, a hegemonia da esquerda do poder faz com que a outra identidade se perceba como ameaçada, e vice-versa quando a direita está no poder, entende? Por isso que a questão é como é que você desarma isso. E com o Trump no poder realmente não está ajudando muito. Eu acho que tem um ponto aqui, chave que você tocou, Christian, só queria sublinhar, que é nessa confusão que as pessoas às vezes fazem, política de identidade de direita, de esquerda, o quanto que, na verdade, a extrema-direita adota e incorpora um discurso da esquerda. E adota e incorpora esse discurso com muito mais sucesso, porque pega grupos muito maiores e consegue reunir politicamente e transformar numa força eleitoral esses grupos muito maiores, né? Isso não é nem um fenômeno novo, né? Não, claro. Porque, por exemplo, o fascismo ele aparece na Itália exatamente como uma reação ao comunismo, de 4, 5 anos antes da Revolução Russa, entendeu? Mussolini era do alto comando do Partido Socialista Italiano, que era o equivalente ao Partido Comunista Italiano. Ele era do alto comando do partido, ele era do Politburo, tinha um nome, Comitê Central. Ele era do Comitê Central do PSI, ele era o responsável por comunicação do PSI, era um cara sempre muito percebido, que já tinha sido criado por um pai que era anarquista. Quer dizer, as técnicas todas de organização de pessoas, a maneira de você construir discurso para falar com o trabalhador, a maneira de organizar militância até para dar porrada, que é uma coisa que os anarquistas faziam muito bem e tudo mais.
toda a gênese do fascismo italiano vem de um mix entre o garibaldismo, que era uma coisa ali de nacionalismo italiano, com o comunismo, com o anarquismo. Pois é, o que eles têm em comum? Só que ele traz para a extrema-direita. Eles têm em comum que é o antiliberalismo. É isso. E aí você pega o modelo que está colocado do lado do seu inimigo e você faz uma espécie, bota no espelho e inverte. É isso. Tá? Agora, isso não quer dizer, é bom mencionar, que nós estamos caindo naquele famoso discurso negacionista de que, tá vendo, Pedro Doria disse, Christian Litt disse que o fascismo é comunista, que o nazismo é... Não estou dizendo. Isso não é isso. Isso é sempre assim. Isso é sempre assim. Você tem um lado de extremo que se inspira no outro. Por exemplo, o grande Olavo de Carvalho, que é o mentor intelectual grande Não, ele foi o primeiro intelectual brasileiro que fez ministro de Estado. Eu tenho que respeitar isso. Ele fez os 3 ou 4 ministros de Estado. Então você pode achar que ele escreveu a porcaria, mas que ele teve influência, ele teve. Tá? Por isso que, o Grande também tinha uma certa ironia aí. Mas o que acontece? Ele também era comunista. Ele era muçulmano. Entendeu? Então, esse fenômeno é absolutamente semelhante. Gramsci era muçulmano? Ele? O Olavo? Ah, o Olavo. Não, o Olavo. Eu pensei que você estava falando do Gramsci. Não. O Olavo era comunista e era muçulmano e terminou reacionário católico. Tá? Para dizer o quê? Mas o que junta uma coisa com a outra? É o antiliberalismo. É a sensação de que tem que ter força no mundo, senão o mundo vai virar um caos. Eu já vou passar para você, Luiz. Eu queria trazer 2 comentáros aqui. Pegou o Diego Querubino aí? Eu peguei um do Diego Querubino, não sei se você pegou. Eu acho que esse você aí. Pegou outro. O Diego Querubino ali atrás fez o seguinte comentário: os fascistas são os mesmos e os liberais fazem o quê? Pulam no colinho deles assim que eles falam mais grosso. Diego, você gosta de fazer essa provocação de vez em quando? E um monte de comunistinha, me perdoe chamar assim, um monte de comunistinha adora fazer essa provocação desse jeito. Liberal pula no colo de comunista. Compadre, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi um certo general francês liberal conservador, porém liberal, um tal de Gaulle, que foi para a Inglaterra ficar embaixo de bomba, berrando para os franceses, mantendo minimamente organizada uma resistência na França. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi um cara como Winston Churchill, que era um liberal conservador. Aliás, nem tão conservador assim. Para o Tory, ele era um cara bastante progressista. Aliás, ele vinha do Partido Liberal, né? Originalmente. Ou um liberal progressista nos Estados Unidos, como Franklin Delano Roosevelt. Não estou negando a ajuda importantíssima e fundamental da União Soviética de Joseph Stalin, não, porque sem a União Soviética a Segunda Guerra não teria sido ganha. Mas eu acho que, para você ficar repetindo essa história, porque meia dúzia de liberais italianos, de fato, pularam para dentro do governo do Mussolini, isso de fato aconteceu. Por causa disso, um bando de gente fica dizendo que liberal pula sempre no colo do fascista. Primeiro, negação da história, porque a resistência ocidental à Segunda Guerra, ao eixo, no Ocidente, a resistência ao eixo foi liberal. No Oriente, não. Mas no Ocidente foi liberal. Ignorar quem se opôs ao fascismo. E depois, aí num sentido um pouco mais profundo, ignorar o fato de que a principal definição, e a base da qual se constrói qualquer definição de fascismo, é que o fascismo é iliberal.